Eu gostaria, Dr. Watt, de dar as boas-vindas ao senhor no estúdio. Bem-vindo em nome de Jesus, bem-vindo ao estúdio. Agora, o senhor poderia nos dizer o que o senhor diz de si mesmo? O senhor é um pregador, um pastor? O que o senhor é? Aleluia, obrigada. Louvado seja o Senhor. É uma bênção tão grande. Este é um grande dia no céu e na terra que nós possamos falar sobre estas coisas. E eu também posso compartilhar com vocês o que o Senhor está dizendo para este país. Bem, o Senhor me chamou no tempo que Ele me chamou. E no tempo que Ele me chamou, eu estava lá fora, vivendo no mundo, normalmente como todo mundo. E eu parti desse país e fui para Israel para fazer o meu doutorado lá. E quando eu acabei, eu estava pesquisando tecnologia genética e pesquisa molecular avançada. Esse tipo de pesquisa é usado para desenho de drogas e descoberta de novas drogas. Então, era isso que eu estava fazendo. Então, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos como professor em escolas de medicina, na área de design de drogas e descoberta de drogas. Mas eu dei a minha vida naquele tempo para a pesquisa do câncer, para descobrir a chave para a cura do câncer. Então, eu fiz muita pesquisa em transdução de sinais para descobrir uma forma de reduzir a toxicidade. Então, depois disso, eu fui trabalhar no Instituto do Câncer em Nova Jersey. E eu trabalhei muito com cirurgia oncológica e até me tornei um especialista e um ponto de referência em cirurgia de câncer de mama e melanoma. Depois disso, eu passei para a área de medicina aeronáutica, medicina aeroespacial, para pesquisar o que acontecia com o piloto quando ele toma um remédio na Terra, por exemplo. Ele está tomando um remédio cardiovascular, então ele vai para a cabine do avião. Então ele tem 400 pessoas neste avião e aquele remédio que ele tomou, nós sabemos que quando nós prescrevemos na linguagem de Drugs Designs, ela vai ter um determinado efeito de acordo com a pressão sanguínea dele aqui embaixo na Terra. E quando ele está voando, a pressão pode mudar. Então eu pesquisava como fazer mais seguro para as pessoas voarem. Então o Senhor entrou na minha vida naquele tempo e imediatamente Ele me tocou com a sua mão esquerda traspassada pelos cravos e aquilo mudou a minha vida completamente. E ao longo testemunho, e Ele fez uma série de várias visitações. Uma vez Ele me levou até a Arca da Aliança, e então Moisés estava sentado aqui junto com Elias, então o profeta Daniel deste lado, e o Senhor estava sentado na sua glória no trono da misericórdia. Então ele disse, agora eu tenho os meus 4 profetas aqui, você é o meu 4º profeta. Então a minha cama chacoalhou às 3h26 da manhã. Então daquele dia em diante eu comecei a saber muitas coisas que iriam acontecer no futuro. Então agora eu sirvo ao Senhor. E é assim como eu me chamo agora, um servo do Deus vivo. Agora, uma pessoa muito educada como o Senhor, mudou tanto assim, tinha um emprego tão importante assim. O que te fez deixar um emprego tão bem pago para começar a pregar? Aleluia, essa é uma boa pergunta, meu irmão. Eu quero que vocês entendam que quando você está no mundo, você não pode crer que você pode viver essas coisas, principalmente se você já atingiu um certo nível. Mas o que me fez sair fora de tudo foi o fato de que o Senhor fez visitações repetidas visitações. Eu me lembro de uma vez quando o Senhor veio, eu já compartilhei, quando o Senhor entrou na minha casa e Ele escreveu Isaías 43, versículos 11 e 1 na parede, protegido por 2 barreiras. E ao mesmo tempo Ele começou a falar comigo em voz altíssima. Agora, quando Ele fez essas coisas, eu comecei a entender que esse chamado era um chamado muito sério. Então Ele voltava e me mostrava a glória na sua mão esquerda que me tocava, Ele punha na porta. Eu não entendia o que significava naquele tempo. Era muita glória e eu desmaiava. Então ele voltava, e uma vez ele voltou e me levantou da minha suíte principal, me levou para um outro quarto e me deixou lá até que eu não sabia o que tinha acontecido entre ele me tirar do meu quarto e levar para o outro quarto. E eu comecei a entender que isso era muito sério.
Então ele começou a falar comigo, me mostrando as igrejas na visão. Igreja no México, Argentina, Canadá, Estados Unidos da América. Muitas igrejas na América, nos Estados Unidos, naquele tempo, na África. E agora a mão direita apontava e dizia, eu quero que você vá orar por este povo. Igrejas na Ásia também. E ele começou a me mostrar coisas que iriam acontecer na Terra. E eu sei que em todo lugar agora, que eu sei as coisas que vão acontecer. Então ele veio e me ordenou, me dizendo que eu deveria deixar tudo agora. E foi isso que me fez deixar tudo. Porque eu entendi que esse chamado era um chamado muito sério. Bom, nós estamos falando aqui das coisas que estão mais próximas da gente. Deus falou com você sobre a Argentina e outros lugares. Mas definitivamente nós lemos algumas semanas atrás o que Deus falou com o Senhor a respeito do Quênia. Todos que estão assistindo agora, essa é uma televisão cristã, e nós gostaríamos de dizer para os quenianos que estão assistindo agora, o que Deus está falando sobre o Quênia. Todos estão preocupados com o que está acontecendo no nosso país. Há um tempo atrás nós voltamos achando que haveria uma mudança no novo governo, mas nada mudou. E as coisas estão ficando piores, afetando pessoas de várias formas diferentes. Há alguma palavra de Deus para este país chamado Quênia? Aleluia. Obrigada, meu irmão. Eu quero que vocês saibam que quando eu vim a este país no ano passado, começando em novembro, no fim de outubro, no quarto do hotel onde eu estava, o Senhor veio e Ele me mostrou a mão direita de Cristo na cruz. E o prego estava entrando naquela mão direita. Tanto sangue estava fluindo. Então, o que Ele fez, e o que eu quero que os ouvintes ouçam e acompanhem cuidadosamente, quando o Senhor fala com seus servos, é uma conversa muito íntima. Ele pega o coração dele e ele me faz sentir a dor que Cristo sentiu na cruz enquanto o prego estava entrando. Então ele me disse, diga a esta igreja para se arrepender em Cristo Jesus e eu vou restaurar esta igreja. Então ele diz, diga a eles também para voltar à igreja a pregar a cruz e o sangue. Como eles esqueceram isso tão rapidamente? Então, depois disso, o Senhor veio e me mostrou o altar em 14 de dezembro de 2004. O altar da igreja no Quênia. É um altar corrompido. E ele me mostrou por que é corrompido. Pecado sexual no púlpito, no altar. Lembre-se que há tanto poder no púlpito e no altar do Senhor. Tanto poder. Este poder é dado a você pelo Senhor quando você é ungido. Você pode orar pelo governo e Ele o curará. A igreja não pode apontar o dedo para o governo agora, porque ela está caída. Nós não temos o direito de apontar o dedo para as famílias. E Ele me mostrou mentiras, imoralidade sexual, mentiras, e muitas coisas que eu discuti naquele segmento que vocês já viram. Coisas como vigílias noturnas, um tempo para terem visão, para orar. Eu estava falando isso no rádio e chorei de novo. Como você pode transformar vigílias noturnas em orgia sexual, bagunça sexual, pessoas fazendo sexo nos carros, no estacionamento da igreja, e depois na manhã seguinte eles pegam os preservativos de manhã. O Senhor está mostrando essas coisas. O altar está corrompido. E o Senhor me disse, diga a este povo para restaurar o altar, movendo de volta ao arrependimento. E lembre-se, ele fala comigo sobre a igreja, ele não fala comigo sobre o governo, ele não fala comigo sobre outras religiões. Quando ele me mostrou o tsunami, em 24 de novembro de 2004, ele disse, ele colocou uma nuvem bem densa entre ele e eu e disse, diga para as religiões orientais para se arrependerem em Cristo Jesus e eu os restaurarei. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. E eu enviei e-mails para todo mundo, meus amigos sabem. Eu preguei, eu andei nas ruas, eu entrei nos templos hindus. Você fez isso antes do tsunami acontecer? Sim, antes de acontecer. E por muito tempo. O que eu fiz foi,
eu fui até os templos dos muçulmanos e aos lugares onde eu preguei. Eu preguei em algumas igrejas da cidade. Uma das primeiras igrejas onde eu preguei, eu disse para eles, eu vi morte, eu vi muitas pessoas mortas, eu vi muitas inundações. O que ele fez? Ele me levou até o tsunami e eu vi muita gente morrendo. Então, o Senhor me mostrou da mesma forma o altar da igreja no Quênia. E lembre-se que naquela visão ele disse, diga para eles se arrependerem em Cristo Jesus. Agora escuta, como os muçulmanos e os hindus podem vir a nós quando o altar está corrompido? Então, depois disso, ele veio e me mostrou muito sangue fluindo neste sangue se não se arrependerem. 3 vezes em 3 visões poderosas. Então, ele voltou e me mostrou cavalos vermelhos correndo por este país. E muitos corpos mortos, com mãos e pés quebrados, corpos humanos mutilados, abandonados em toda a terra. Corpos mortos. Eu já vi muitas pessoas mortas nesta terra, como eu vi no tsunami antes de acontecer. Então, depois disso, ele voltou e me mostrou o terremoto 4 vezes. E terça-feira da semana passada, quando eu estava indo para a reunião de arrependimento em Nakuru, ele voltou e me mostrou o terremoto de novo, a mesma coisa, e disse, diga a esse povo que eu estou falando sério, vai acontecer. No livro de Gênesis 41:32, o Senhor diz que ele envia José para dizer ao rei que o motivo pela qual ele mostrou o sonho em 2 formas é porque ele firmemente decidiu que vai acontecer. No Quênia, ele já me mostrou agora 3 formas, o sangue, os cavalos vermelhos e os terremotos. Se nós não nos arrependermos, certamente acontecerá. O Senhor já decidiu. É muito importante também saber, e para dizer ao nosso povo e aos ouvintes, de que forma nós precisamos nos arrepender. É simplesmente nos ajoelharmos e nos arrependermos, é chamar um dia nacional de arrependimento, é um arrependimento individual. Se o Senhor diz arrependam-se, de que forma nós precisamos nos arrepender? Aleluia! Essa é uma pergunta muito boa. Eu quero que vocês entendam, santos, hoje, que o Senhor me disse, quando eu estava tomando voo para Kisumu, para me envolver no arrependimento na região do lago de Kisumu, porque a profecia para eles era sobre um terremoto que viria para atingir o lago e então Uganda, Tanzânia, e destruir a cidade de Kisumu. Então a prefeita de Kisumu levou a sério, ela ligou para todos os líderes, desde o mais alto escalão, e ela convocou todos e eles oraram e jejuaram. E eu lhes disse, não tragam nem um centavo, não tragam nenhum dinheiro, vocês não precisam de dinheiro. E o Senhor me disse naquela viagem, diga para este país, o arrependimento é do tipo de Nínive. Eu preciso de um arrependimento nacional. Eu preciso que eles venham com seus líderes, desde o mais alto escalão, desde os chefes da nação até os bebês e os animais. Simplesmente venham e clamem a mim, com corações vazios. Não tragam suas ofertas, não tragam dinheiro aqui. Se vocês estão voltando para o Senhor, não tragam dinheiro. Dinheiro é uma das fontes da corrupção na igreja. E clamem a mim, e eu vou restaurá-los. Então ele está pedindo para toda a nação. Ontem nós começamos um tremendo avivamento na nossa rádio Jesus is Lord, onde milhares de pessoas estão se arrependendo por toda a nação até Uganda. Mas, de novo, ele está pedindo por um arrependimento nacional. Agora, nós também estamos no ar na nossa rádio agora e tantas pessoas estão chorando e clamando e elas realmente não sabem o que fazer. Alguns acham que talvez seja o fim do mundo. O Senhor pode esclarecer o que realmente nós precisamos fazer? Eu quero que vocês entendam que o Senhor falou comigo e Ele me disse, eu não sei, alguns de vocês que leram a revista Eagle e outros jornais que publicaram a minha história de como o Senhor me chamou.
Eu vou compartilhar com vocês esta visão na mídia para que vocês possam ser abençoados e entender o que o Senhor está falando. A lua estava gloriosa, coberta com sangue, e havia 4 cavalos brancos gloriosos abaixo da lua na terra. E o Pai de Cristo, em sua glória, estava em frente destes 4 cavalos brancos. Imediatamente ele me apresentou João Batista do meu lado direito, e João Batista falou comigo, e ele me disse, vá até os 4 cantos da terra e avise para se preparar para a segunda vinda. Então o Pai liberou o glorioso Cordeiro Branco, então tudo se tornou glorioso, e eu fiquei glorioso, e João Batista também. E ele também me mostrou a segunda poderosa vinda de Cristo, como ela vai acontecer. Isto é sobre a segunda vinda de Cristo. Isto é sobre a voz que você sabia que estava falando com você sobre para se preparar para a segunda vinda do Senhor, o reino de Deus. Isto é quando Cristo virá como rei. Lembre-se que toda vez que ele me mostra terremotos que estão vindo, por exemplo, na Grécia, Itália, França, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Brasil, Quênia agora, também México, até a Austrália. Há diferentes tipos de tsunami que estão vindo, inclusive no Quênia. Toda vez que ele menciona, me mostra isso. A voz do Pai do meu lado direito diz, diga a esse povo para se arrepender. Terremotos? E ele me deu Jeremias 10, 10 e Isaías 13, 13, que diz que quando Deus está irado, o céu e a terra tremem, e ninguém pode suportar a sua ira. Então, você não precisa chorar. Tudo que você precisa fazer é se arrepender. Venha com o teu coração vazio. É só isso que ele está pedindo. Não traga o seu dinheiro. Venha com o teu coração vazio. E ore e jejue como Nínive fez. E ele vai nos usar, lembre-se que ele é uma nação profética. Ele me mostrou a propósito 2 coisas. Ele me mostrou o juízo que está vindo ao Quênia, se nós não nos arrependermos, tremendo. Eu vi muita gente morta, como eu vi no tsunami. Ele também me mostrou o avivamento que vai atingir esta terra. Eu escrevi um capítulo de um livro quando ele me mostrou esse avivamento em 2003. Avivamento tremendo. E a voz disse, a África nunca mais será a mesma. A partir do Quênia, a glória vai se derramar para todas as nações e vai mudar o mundo também. Lembre-se que o evangelho na maioria destes países agora é o evangelho da prosperidade. Foi daí que nós recebemos o outro evangelho. Então depende desta nação e deste continente. Agora, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Será que é porque o avivamento está vindo? Será porque o Senhor está preparando o Quênia como uma nação para avivar a África? Talvez o inimigo está tentando trazer um outro evangelho para sabotar, para estragar, para destruir, para que o avivamento não aconteça. Poderia ser quando o Herodes estava tentando matar Jesus. Pelo menos os cristãos do Quênia deveriam saber. Há corrupção na casa do Senhor, há muita guerra entre as igrejas, há muita luta no país, há muita imoralidade sexual aqui e lá. Definitivamente tem que haver alguma liberação de espíritos que entraram na igreja. O que o senhor acha de tudo isso? Eu gostaria que vocês entendessem que o Senhor começou a me mostrar que, assim como aconteceu com Paulo, quando Paulo foi chamado, antes que Paulo soubesse que havia um chamado na vida dele, o inimigo viu isso no espírito. O inimigo atacou tanto Paulo que fez ele matar cristãos. Então somente abra e veja que está escrito no Novo Testamento. O inimigo sabe a posição profética deste país em direção à segunda vinda de Cristo. É por isto que o inimigo atacou este país com um evangelho estranho para perverter, para que quando o verdadeiro evangelho viesse, o povo não acreditaria. A mesma coisa aconteceu com o ministério profético. Eu sei disto porque o Senhor me envia. Como tsunami, quando eu vim aqui e disse, olha, o Senhor está me dizendo que alguma coisa vai atingir a terra e vai chacoalhar a terra. E isso é chamado, eu não sabia qual era o nome daquilo, mas é um terremoto dentro do mar. Então as pessoas morreriam pelas inundações. Eles vieram para mim e disseram, não, tantos falsos profetas vieram aqui, nós não cremos em você. Porque o inimigo sabia que haveria uma onda tão grande profética que estava vindo. Ele então foi adiante e houve muita perversão dentro do ministério profético. E eles disseram, não, o Senhor disse, sabe, que ele nunca mais vai matar usando as inundações. Mas eu disse, simplesmente ouça o que eu estou dizendo. Eu vi isso acontecendo. Simplesmente arrependa-se, certamente aconteceu. Então o que
Quênia também tem sido atacado por um evangelho estranho, porque o Senhor tem preparado Quênia para um grande avivamento que nunca mais essa terra será a mesma. Ouvindo tudo isso que o Dr. Ward está dizendo, eu me lembro de um profeta antigo na Bíblia, que era um sumo sacerdote chamado Eli. E quando o Senhor falou através de Samuel, ele disse: que o Senhor faça, deixa o Senhor fazer o que ele quiser. Então, Dr. Ward, isso me toca tanto, porque quando alguém profetiza assim para um homem e ele diz: deixa Deus fazer o que ele quiser, o que os quenianos deveriam fazer? Talvez eles diziam: Deus planejou isso para o Quênia, Deus está trazendo um juízo ao Quênia, porque nós somos pecadores, porque os nossos pastores fizeram isso e aquilo, deixa Deus fazer o que ele quiser. Nós devemos encarar isso assim? Obrigado. Esta é uma pergunta muito crítica para se fazer neste tempo, especialmente onde nós estamos como país e como nação. Eu quero que vocês saibam que, número 1, tudo depende do Pai do céu. E ele me mostrou duas coisas. Ele me mostrou o avivamento que atingirá esta terra se todos nós nos arrependermos. Então, é muito necessário e importante que todos nós comecemos a personalizar estas coisas. Eu, por mim, eu tenho já me arrependido a favor desta terra. Eu quero que as pessoas entendam que o que o Senhor está nos chamando para fazer é para recebermos amor dele. Arrependimento é amor, arrependimento é amor. Então nós não podemos lançar nossas mãos no ar e dizer: deixa acontecer. Mas lembre-se que nós podemos evitar a catástrofe. Ele nos ama, especialmente uma nação como Quênia que ele quer usar. Mas você mencionou algo muito crítico sobre Eli. Lembre-se que Eli, Deus havia prometido a ele que os filhos dos filhos dele, toda a linhagem dele seriam sumos sacerdotes. Eles permaneceriam na presença do Senhor diante do altar. Mas o que parece que nós não entendemos é que nós servimos um Deus vivo que muda de ideias, entendem? Ele trouxe os israelitas, ele matou os egípcios à direita e à esquerda no Egito, mas quando eles chegaram no deserto, eles se viraram e adoraram um bezerro. Ele mesmo se voltou e os matou e espalhou os corpos dele no deserto. O Senhor não tolera o pecado. Então, a minha mensagem sobre esse assunto de sermos Eli hoje na igreja do Quênia, eu tenho alertado e profetizado contra os servos do Senhor nesta terra. Certifique-se de que você não se torne um Eli deste dia, porque o tempo profético mudou. O Senhor passará por cima de você e levantará jovens Samuéis. Porque o Senhor tem sofrido muita humilhação agora na casa do Senhor, tanta AIDS, tanta morte. A igreja, o próprio Quênia tem que tomar cuidado e saber que Deus pode passar por cima de você. Se você não estiver pronto para permanecer na posição profética para a qual Ele te criou, Ele passa por cima de você e escolhe outra nação, como Ele fez com Eli. Mas eu vi juízo vindo aqui, mas eu também vi o avivamento. E eu sei que o Senhor é bom e Ele quer que este povo se arrependa, para que Ele possa usá-los e restaurá-los. E esta é a mensagem que Ele me deu. Se eles se arrependerem, eu vou restaurá-los. Mas eu quero que vocês entendam que há muitos espíritos que estão aprisionando a terra no Quênia. E o Senhor me faz ver alguns deles, Ele me mostra alguns deles para que eu possa orar diretamente contra eles. Espíritos de imoralidade sexual, maçonaria, adoração satânica, adoração ao diabo e todas essas coisas, até mesmo espírito de estupro. Há estupro na igreja. Então Ele me mostra essas coisas para que eu possa orar especificamente. Eu digo, há tanto poder no sangue de Jesus. Aquele leopardo foi morto. Aquela serpente foi morta também. Então eu quero que vocês saibam que há tanto poder e qualquer espírito que possa estar nos aprisionando, o Senhor pode nos libertar. Mas começa com arrependimento, estarmos disponíveis para o Espírito Santo nos usar, nos mudar, nos reprogramar para que possamos ser vasos.